E aí, pessoal? Voltei aqui novamente. E aí, fizeram os desafios? Se sim, depois vocês colocam no comentário, nos comentários. Agora eu vou fazer a parte 2 aqui para vocês, né? Que no primeiro vídeo a gente pegou 5 comandos, fizemos alguns testes e tal. Vamos ver o que a inteligência artificial ela vai recomendar para nós. Vamos pedir mais 5? Então vamos lá então. Quero mais 5 comandos básicos para aprender. Vamos ver o que ele vai recomendar para mim. O grep, chmod, o df, netstat, o kill. Então vamos lá, né? Então, aqui olhando na nossa lista de comandos, ele trouxe o grep, né? Então, vou fazer diferente dessa vez, né? Eu recebi alguns feedbacks que era importante pedir mais detalhes por cada comando que a própria inteligência artificial vai recomendar, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pedir mais informações do que é o grep e vou pedir alguns exemplos e a gente testa aqui no terminal, tá? Então, vamos lá, então. Me explique... Não. Explique melhor o que faz o comando grep. Vamos ver o que a IA vai trazer para mim. Ficou mais interessante com essa dica aqui que foi até o Emerson que ele deu, né? Só que ele trouxe muita informação, então pode ser que o vídeo fique muito longo também, né? Olha só o tanto de coisa. Tá. Então vamos lá no começo. Então o que ele trouxe para mim? E o grep ele é um comando muito usado, tá, pessoal? Ele é utilizado para você fazer filtros, né? Geralmente você redireciona o comando e quer buscar somente um critério. Mas vamos lá, né? O que é o grep? É um dos comandos mais poderosos do Linux. Ele procura por padrões de texto, de arquivos ou saída de outros comandos, né? Para que serve exatamente? Imagine que você tem um arquivo de 10.000 linhas de log e quer encontrar apenas as linhas que contêm uma palavra erro. O grep faz isso em milésimos de segundos. Então, se ele já conseguiu resumir para mim, né? Então, quando você estiver trabalhando, você precisa fazer uma consulta não, uma busca, né, no seu servidor, né, geralmente nos logs, você pode estar utilizando o grep, né? Então, aqui ele dá um exemplo aqui da sintaxe, né? Então ele diz que você dá o comando grep, você tem as opções, né? Então as opções você tem o "-e", tem o "-r", né? O padrão, então o que você quer encontrar no arquivo texto e aonde está o arquivo, né? Então aqui ele já está dando um exemplo pra gente, né? Então vamos fazer isso no terminal. Então vou trazer o terminal aqui. E aí eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Deixa eu abrir aqui a tela aqui para vocês, para ficar mais interessante. Eu vou criar um arquivo, né? Com algumas informações. Então vou colocar aqui, vou chamar de logs. Vou colocar um 15, um 17, vamos colocar Diogo. Na verdade, ó, eu preciso do maior, porque aqui ele está sobrescrevendo todo o arquivo, né? Então eu tenho que colocar um embaixo do outro. Depois eu explico sobre isso para vocês. Então, Diogo 2, fazer assim, né? Aqui, erro,
acerto, erro, 10, 210, opa, tô apertando 2. Então, esse aqui seria um arquivo de log, né? Então, como ele sugeriu olhar no syslog, como no nosso exemplo a gente não... na minha máquina, então vai ter muitas informações, vamos brincar com o arquivo log. Então, qual que é a sintaxe dele, né? Então, eu preciso rodar o comando grep, né? Como não tem opções, eu deixo ele default, né? Então, qual que é o padrão que eu quero buscar? Então, eu quero trazer as ocorrências que está dentro daquele arquivo, né? Então, o primeiro passo, eu preciso ler ele, né? Então, vamos ler ele, né? Chamei ele de logs. Tá vendo que eu tenho todas essas informações aqui dentro do arquivo, né? Então, tem o Diogo, 27, JG, KS, KSS, erro, acerto, erro, 200, 210, né? Tem essas informações. Agora eu quero somente filtrar a informação que eu preciso, né? Então aqui, ó, dentro da sintaxe, ele dá um exemplo aqui, ó, grep, né? Grep, a opção, como eu não tenho nenhuma opção, vou deixar o default, eu quero buscar por 27, né? E onde que está o arquivo? O arquivo logs, certo? Quando eu dou um Enter, você pode ver que ele só trouxe a informação que eu preciso, que é o que igual ele disse no texto, né? Que se eu tenho milhares de linhas, então eu só quero buscar o critério erro, eu coloco aqui dentro do padrão, né? Igual aqui, eu coloquei algumas informações que tem o erro, né? Então vem aqui, ó. Você pode ver que eu tenho duas ocorrências que tem o erro. Então, resumindo, o grep ele te ajuda para você fazer essa busca, né, e encontrar informações que você precisa, né? Então ele te ajuda muito ali no troubleshoot. Você quer ser bem específico numa consulta, então coisas que você pode usar o grep no dia a dia, né? Então quando você dá um docker logs, aí você dá um pipe grep e a informação, um kubectl logs, um pipe grep, você busca a informação, que isso vai te ajudar você a fazer um filtro mais completo para ver os logs, né? E aí aqui passando por ele está dando vários exemplos, né? Então aqui ele busca por falha, a gente buscou por erro. Aí aqui ele deu um argumento, o "-i", que até que fica legal aqui dentro dessa opção, né? Então aqui o que faz o "-i"? Ele mostra todas as linhas, ó, pesquisa, ignorando maiúscula e minúscula, né? Então, eu vou até modificar o arquivo para vocês verem aqui. Eu vou pegar, adicionar um Diogo com D maiúsculo e com D minúsculo, né? E aí, seguindo o exemplo, então vamos lá, ó. Seguindo o exemplo aqui, ó, grep "-i", buscar por Diogo, né? No meu arquivo logs, certo? Deixa eu deixar maiorzinho para vocês. Logs. Tá vendo que ele pegou, trouxe as duas informações? Então, se eu pegar aqui e olhar para a sintaxe, as opções é esses critérios, esses argumentos que ele coloca, o "-i", né? Vamos ver outros aqui, o "-n", o "-r". Então, essas informações, quando vocês forem fazer uma pesquisa, né, queiram buscar alguns arquivos, você tem que entender o contexto que você quer pesquisar e ver o melhor argumento para você ter uma busca mais refinada, né? Aqui o "-i", ele ignora a maiúscula e a minúscula. O "-n", ele mostra o número que ele encontrou, né? Aqui, ó, mostrar o número da linha de onde ele encontrou. Então vamos testar isso aqui para ver com o "-n. Como é que fica o comando? "-n". Tá vendo? Olha, ele encontrou na linha 1, na linha 2. Vamos ver o erro. Olha lá, na linha 10 e na linha 14. Então, o "-n" ele é importante porque você vai saber a linha onde está aquela ocorrência. Até mesmo você está dentro do servidor e você quer identificar se tem algum código malicioso e qual que é a linha que está nele. Aí você consegue fazer uma busca mais específica, né? O "-r" ele busca recursivamente. Então, se ele olha o diretório inteiro, então você quer verificar uma senha
com a quantidade de arquivos que tem dentro daquele diretório, então ele vê recursivamente, né? O "-v", ele inverte a busca, né? Então, se eu pegar e colocar o "-v", o "-v" é legal. Se eu colocar o "-v" aqui, ele vai trazer todas as ocorrências menos o erro, tá vendo? Então ele trouxe todas as ocorrências, mas menos a palavra erro. Então "-v" é muito legal quando você quer higienizar o arquivo. Quando eu trabalhei numa outra empresa, eu tinha um trabalho de fazer essa limpeza no arquivo, nos arquivos, né? Então sempre trabalhei muito, né, com o grep, né, o "-r", o "-v", para fazer ali a busca e retirar os dados que são inválidos para poder enviar para o cliente. Era muito legal na época, né? E aqui tem o ponto que eu falei, né? Que quando você tem um comando, você redireciona para buscar a saída, né? Então aqui ele deu um exemplo, PS é o X. Aí ele falou aqui, né? A própria IA falou para nós, né? Usando o pipe, né? É onde o grep brilha. O verdadeiro poder do grep aparece quando você combina com outros comandos. Então você redireciona a saída. Então no exemplo que ele deu aqui, ó, PS, AUX, pipe, grep. Como eu sei que o Docker está rodando na minha máquina, eu vou dar o Docker aqui, ó. Tá vendo que ele só buscou o processo que tem a ocorrência a palavra Docker, né? Então isso é muito legal para você conseguir fazer um troubleshoot mais refinado, né? Então você pode ver que até a própria IA colocou aqui uma frase bem impactante, né? Usando o pipe é onde que o grep brilha, né? Então isso é bem legal. Aí aqui ele deu exemplo, então ele fala aqui que o PS é o X, ele lista todos os processos. O pipe, né, ele pega a saída e joga para o comando da esquerda, né? E o grep, ele filtra apenas as linhas que tem o nginx, né? No nosso caso, utilizamos o Docker, né? Então, ele trouxe todas as saídas do Docker. Aí aqui ele dá um exemplo com o comando dmesg. Aqui ele faz o cat, então, basicamente, ele lê o arquivo, né, do syslog, né? Ele verifica se tem as ocorrências, né, que falharam, né? E aí ele usa o tail para trazer as últimas 20 linhas, né? Isso aqui é interessante, mas a gente vai passar pelo comando tail, provavelmente. E quando você quer fazer padrões mais avançados, você pode usar expressões regulares, né? Então, assim, você pode colocar esse aqui, que ele pega as linhas que começam com 2026, as linhas que contêm a palavra erro, né? Então você pode fazer expressões regulares, né? Isso aqui também é legal, né? Então se você tem uma lista, né? Você usa aqui a lista, né, com o critério do 0, 9, e aí ele consegue encontrar essas recorrências aqui para você. Então, o grep, ele é um dos comandos mais legais, assim, que eu vejo quando você está trabalhando com Linux, né? Tá certo que hoje muita gente prefere pedir para IA, mas só que você vai ter situações que você vai estar num servidor sozinho, você não vai ter uma IA integrada. Então você vai precisar entender como é que funciona esse conceito do comando grep, tá? E como esse vídeo, o grep ele trouxe bastante informações, ele vai ficar muito grande, então eu vou fazer 2 comandos, tá? Eu fiz o grep, eu vou fazer mais um, né? E se vocês tiverem dúvidas, né, sobre o grep, mandem nos comentários ou me chamem nas redes sociais que eu vou esclarecendo para vocês, né? E por que eu quero fazer uma live? Porque seria legal que se alguém tivesse alguma dúvida para trazer mais exemplos para a gente estar discutindo em tempo real. Mas um dia eu vou fazer, eu prometo, tá? Então qual que é o próximo comando que ele recomendou para mim aqui? O comando, o chmod, né? Então, o chmod altera as permissões de arquivos / diretórios, né? Então, eu quero ter mais informações do que é o chmod. Então, vou pegar aqui o comando chmod. Explique o que faz o comando chmod.
Aí ele está trazendo todas as informações para nós brincar. E o legal também é que ele vai responder algumas perguntas que eu tive no vídeo passado, né, que eu não lembrava de cabeça. Só que essa aí aqui traz muita informação, hein? E antigamente, pessoal, para você descobrir isso aqui, ou você tinha que ler o manual, né, de dentro do sistema operacional, você tinha que comprar um livro para estar fazendo isso, né? E hoje todo mundo tem essas informações e você pode integrar, né, a inteligência artificial direto no seu terminal, que você nem precisa mais aprender tanto o comando, né? É só perguntar para a IA que ela resolve para você. Mas de qualquer forma, é importante ter o conhecimento até para poder tomar a decisão certa e ver se a IA ela está trazendo a informação que você precisa, né? Então, lembre-se disso. Então vamos lá. CHMod. Então o que significa CHMod, né? É Change Mode, né? Se eu estiver falando certo, né? É alterar o modo de permissões. O chmod é um comando que controla que pode fazer, quem pode fazer e o que com os arquivos e diretórios no Linux. É como dar uma chave de acesso para cada tipo de usuário. Para que ele serve exatamente, né? No Linux tudo é um arquivo, incluindo pastas, dispositivos. Cada arquivo tem 3 tipos de permissões para grupos diferentes, né? O dono, ele é o G, ele é o grupo, e o outros é outros, né? Qualquer pessoa tem permissão nesses arquivos, né? E o tipo de permissão, né? Então, como eu comentei no vídeo passado, você tem o R de leitura, né? Que é read em inglês, né? Você tem o W de escrita, que é write em inglês. Se eu estiver falando errado, é que eu não tenho dificuldade ainda com outro idioma, né? E o X de execute, né? De execução, né? Então, quando você dá um ls no seu terminal, você vai perceber que ele vai trazer essas informações para você, né? Que é o que ele está dando aqui de exemplo. Ó. Visualizando as permissões, use o ls-l. Então vamos rodar aqui no terminal para a gente ver isso de forma didática, né? Então aqui rodei. Deixa eu dar um Ctrl L e limpa a tela, tá? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, porque meu shift tá ruim, por isso que... Isso, beleza. Dá um ls-l. Você pode ver que aqui eu tenho diversos arquivos e pastas na minha pasta home, né? E aí você vê que na saída ele trouxe para mim, tá vendo? Ele disse que o primeiro ele trouxe essa saída para mim, né? Então aqui ele está dizendo, né, que aqui é a quantidade de caracteres, né? Então você vê que ele trouxe o 10, né? Então 10 caracteres no total, mas está vazio, mas no meu tem um D. Depois a gente vai investigar o que é isso. Mas aqui ele está dizendo que esse arquivo, né? Ele tem leitura, escrita, execução para o usuário, né? Que o primeiro é o usuário, né? Não, para o dono, que seria o dono, né? Então o dono desse arquivo, dessa pasta, nesse ls aqui, ele tem um critério, né, de leitura, escrita e execução. Então o proprietário desse arquivo ele pode fazer o que ele quiser, tá vendo? Até seguindo aqui a tabelinha que ele trouxe pra gente. O usuário, né, que na sequência, o grupo, na verdade, dentro dessa pasta, ele também tem as mesmas permissões, tá vendo? Ele tem de leitura, escrita e execução. E agora o outros, né, ele só consegue executar e ler esse arquivo
dentro desse diretório, né? Então, isso que define para quando você vai fazer uma permissão, né? E aqui no exemplo deles, né, ele tá pegando esse arquivo chamado script, né? E ele tá fazendo essa explicação para vocês aqui, né? Que é o que mais ou menos eu disse para vocês. Então, quando você dá um ls, é importante olhar, né, que as três primeiras, tirando esse Dzinho aqui, né, as três primeiras são do dono, as três segundas são do grupos e as últimas são os outros. Então é isso que vocês têm que se atentar nos arquivos, né? Aí aqui ele fez a tradução disso, né, em cima do arquivo que ele criou, e eu estou mostrando para vocês dentro de um cenário real. E aqui ele está falando como usar o chmod. Existem dois jeitos de usar o modo numérico, que é o mais comum, ou o modo simbólico, né? E aí, aqui, né, o modo numérico, recomendado para iniciante, você usa números de 0 a 7, representando as combinações de permissões, né? Isso aqui, eu vou confessar para vocês, assim, que eu vou ter um pouquinho de dificuldade, eu não vou conseguir explicar para vocês de forma didática, mas vamos tentar aqui, né? Então ele está falando, né, que o número 0 quer dizer que não tem permissão, né? Que seria representado aqui por 3 zeros binários. Isso aqui eu não vou saber explicar para vocês, né? Então, aí é que ele dá a fórmula tal, mas só que eu, né, que eu tenho um pouquinho mais de experiência, o que eu faço? Eu sei que o 7 ele é a permissão total, né? Ou se não, eu uso essa sintaxe aqui, ó, né? A questão dos binários, eu posso trazer alguém para estar explicando aqui para vocês, porque eu vi isso há muito tempo e eu não consigo explicar, né? Ou eu posso estudar e em algum momento explicar para vocês, mas o que eu gosto mais é dessa sintaxe, porque eu defino qual que é o arquivo, né, que eu quero dar permissão, né? E aqui eu falo se ele é o usuário, né, se ele é o dono. Aí eu falo que eu quero adicionar somente execução nesse arquivo. Então assim é mais fácil para mim dar as permissões do que usar aquele modelo de set e tal. Aí algumas eu já sei de cabeça, né? Então eu quero dar uma permissão numa chave, então eu dou um chmod 400, né? Ah, eu quero deixar o arquivo com todas as permissões. Eu sei que tem o 7775, 777, né? É o 777. Eu quero que um arquivo só o usuário e o grupo tenha todas as permissões. Eu sei que é 77, aí o outro eu coloco 75, entendeu? Mas só que se eu for explicar para vocês utilizando o binário, eu vou me enrolar aqui, né? Porque como eu tô fazendo as coisas aqui no improviso, então a ideia é ensinar de uma forma mais rápida para vocês, né? E vocês ir estudando e tirando as dúvidas. E também se alguém quiser em algum momento fazer algum comentário ou falar que quer apresentar aqui, é só me falar que eu dou a oportunidade. Mas aqui eu vou pegar esse exemplo para vocês terem uma ideia, né, de como é mais fácil trabalhar assim, né? Então, eu tenho o nosso arquivo de logs, certo? Logs. Você pode ver que ele assim, o dono, ele só tem somente leitura e escrita, o grupo leitura e escrita e outros somente leitura, né? E eu quero adicionar execução somente para o dono, né? Então o que eu vou fazer, né? Eu vou utilizar o chmod, o dono, que seria o U, adiciono, né, o X, né, para o dono ter permissão de executar no arquivo logs. Quando eu faço isso, eu dou um ls-l. Opa, desculpa pessoal. -l no logs. Você pode ver que eu peguei e adicionei a permissão de execução no arquivo. Ele pode ver que ele ficou até verdinho, tá vendo? Então,
eu acho essa sintaxe bem mais fácil de se fazer do que com binário, mas isso eu particularmente, né? Usando binário são a sintaxe que eu já sei de cabeça. E aí se eu quero remover a permissão do usuário, em vez de eu usar o mais, eu uso o menos. E aí se eu dar um ls-l, você vê que ele vai lá e remove a permissão. Beleza? Então isso serve para arquivos, para pastas, né? Então eu acho essa sintaxe bem mais fácil, né? E eu vou ficar até devendo para vocês, né, essa explicação aqui por binário, mas estudem, né? Isso é importante, mas já para sair do outro lado, essa sintaxe é o que vai mais te ajudar vocês aqui, tá bom? Aí ele deu exemplo, né, usando essa sintaxe que eu falei para vocês, é que ele chama de modo simbólico, que é mais intuitivo, tá vendo? Que você usa letras para adicionar e remover permissões. Então ele deu o exemplo aqui do script, né? Então ele só quer que somente o dono execute o script, os outros, o grupo e outros não vai conseguir executar, né? Aqui ele está removendo a permissão de escrita, né, do grupo e do outros, então você pode passar dois critérios aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês também. Cadê? Vou mostrar aqui para vocês também. Eu quero que o grupo e o outros não leiam arquivos de logs. Se eu dou um ls-l, oh meu Deus, você pode ver que eu removi todas as permissões do arquivo, né? Que é o exemplo que ele trouxe aqui, mas só que ele usou o W, eu usei o R, que seria de leitura, né? E aí aqui, quando eu quero dar a permissão full power, que seria o 777, né? Que seria o 7, quando eu quero dar permissão para tudo é o 7, aí eu utilizo a letrinha A. Então quero que todos, né? Todos aqui tenham leitura, né? Na verdade, assim, eu quero colocar o 777, então eu coloco aqui que todos tenham leitura, escrita e execução. Se eu dar um ls nos logs, na verdade eu errei, tá? Eu tirei todas as permissões, então eu quero adicionar aqui, ó. Você vê que é no improviso, hein, pessoal? Se eu pegar, dar o comando, você pode ver que agora o arquivo tem todas as permissões, tá vendo? Então, esse modo simbólico, para mim, é muito mais fácil trabalhar com permissões do que tá utilizando o binário, tá? Aí aqui ele fala, né, sobre permissões especiais para o diretório, né? Então, em pastas as permissões funcionam de uma forma um pouco diferente, tá vendo? A permissão, né, que seria leitura, escrita e execução, né, para utilizar o ls no efeito do diretório, né? Então aqui ele fala que o dono pode tudo, né? E o outros pode entrar e ler, mas não pode criar e remover, que seria a permissão ali 755, né? Que se a gente pegar traduzir para esse cara aqui, então seria, né, que todos, né? Então assim, que só o dono, então assim, o dono ele pode fazer tudo, certo? O dono pode fazer tudo, mas o grupo e os outros, eles só podem somente leitura, né? Vamos ver se ele ajustou aqui. Eu tenho que, na verdade, remover as permissões primeiro, né? Então, vem aqui, fazer assim, remover as permissões primeiro. Deixa eu colocar o X aqui. Aí agora eles só podem ler. Que é o que ele está dizendo aqui, ó, na sintaxe, tá vendo? Que os outros podem ler, né? Somente ler. Deixa eu adicionar o L aqui, calma aí. Só podem ler, tá vendo? Mas só que eles não podem escrever dentro do arquivo, né? Aí aqui ele dá um exemplo que somente o dono ele pode entrar e listar e modificar.
Aí aqui é só remover as permissões, né? Então você está vendo que com essa sintaxe eu não preciso decorar o binário, entendeu? Você pode ver que aqui é o 700 e para nós utilizando esse critério, né? Lembre-se que o U é o dono, né? O G é o grupo e o é o outros, né? Se eu dar um ls, você pode ver que ninguém consegue. E no caso eu estou utilizando o arquivo e aqui ele está dando um exemplo na pasta, né? Aí aqui ele trouxe, aqui é interessante, né? Exemplo do mundo real em servidores, né? Para tornar o script executável. Então você pegou, criou um script lá, .bash, né? Então aqui, a única coisa que eu preciso fazer é o que, né? Eu dou o chmod, eu dou a permissão de execução nele e o script. E aí eu consigo rodar ele. Você fala, Diogo, funciona? Funciona. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou criar um script, né, chamado igual está no exemplo, backup.sh e aqui eu vou retornar um echo rodei. Rodei. Aí o que ele pede para fazer, né? Vamos dar um ls -l no backup.sh. Você pode ver que ele é um arquivo, ele não tem permissão de execução. E eu quero adicionar permissão de execução, então eu digito um chmod mais x backup.sh. Se eu dar um ls -l, você pode ver que agora todo mundo tem permissão de execução nesse arquivo. Aí eu quero executar do backup.sh. E aí você vê que ele rodou o script aqui, tá vendo? Aí aqui, né, pode ver que ele dá um chmod 600 dizendo que só o root pode modificar. Aí aqui corrigir as permissões de um site, né? Então você vê que você trabalhando com a IA, ele te dá diversas opções quando você quer pesquisar um comando. Então, da forma que eu estou explorando mais sobre ele, você pode ver que está me dando diversas informações. E antigamente isso te levava dias para entender, porque você tinha que pegar, ler o livro, né? E aí você tinha que decorar alguns comandos e quando você chegasse na empresa, que você tem um computador com Linux para poder praticar, né? E aí passando aqui, né, dando permissão de escrita para uma pasta, aí aqui ele passa a tabela, né, dos números mais usados, que é o que a gente geralmente decora, mas poucos sabem o que é, né? Então, antigamente até sabia tudo de cor, hoje já a cabeça não funciona mais, mas pode ver que os mais comuns, né? O 775, que é diretórios e script executável, o chmod 644, que são para arquivos normais, o 600 para arquivos sensíveis, como chaves e senha, e a gente utiliza 400, né? Para pastas privadas, que é o 700, o 751 para onde o grupo pode entrar, mas não pode listar, e o 777 é onde você quer realmente dar superpoderes aí para os arquivos, que é o não recomendado, né? Que era que antigamente, quando você está trabalhando no servidor web, você via que não estava funcionando, você dava um 77, um recursivo e saía para o abraço, né? Aí é que o resumo prático, ele está falando, ó lá, o 77 nunca usa em produção, use o 644 para arquivos normais, o 755 para scripts, o 600 para arquivos discretos e o 755 para arquivos públicos. Aí é a leitura de todos, só o dono pode acessar a pasta. Então, pegue esse teste, faça esses testes na máquina de vocês e caso se tenha algum problema, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho grande, né? A ideia era passar os 5 comandos, mas só que olhando assim com mais detalhes, ficou mais completo, mas só que o vídeo ficou um pouquinho mais demorado, tá bom? Então é isso e até a próxima. Valeu, falou!